Olá, vamos dar início à nossa oitava apostila, componente curricular Ensino Religioso, sétimo ano, professora Silvina. Primeiro texto: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Bíblia nos conta dois momentos em que Jesus esteve diante de uma multidão. Jesus estava chegando a Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, com seus discípulos, e fez-lhes um pedido. Entrem neste povoado e procure um jumentinho que está amarrado. Ele nunca foi montado por ninguém. Desamarre-no e traga-no aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o animal. Tudo aconteceu exatamente como Jesus prosseguiu a viagem montado no jumentinho. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão e os discípulos começaram a louvar a Deus alegremente, em voz alta, por todos os milagres que tinham visto. Eles gritaram: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão pediram que Jesus repreendesse seus seguidores, ao que Jesus disse: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu Jerusalém ao alto da colina, Jesus chorou, pensando no que iria acontecer naquela cidade. Jerusalém, Jerusalém, disse ele, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para trazer a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Eles destruirão completamente você e seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque quando você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Então Jesus entrou no templo e se deparou com uma enorme confusão. O templo estava cheio de vendedores. Ele começou a expulsar todos eles, derrubando as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos vendedores, dizendo: Está escrito: a minha casa será uma casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Só que não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 48. Olha só o que Deus te fala hoje, que está no Evangelho de Lucas. Nesse dia que marca a entrada de Jesus em Jerusalém, para ter sua última semana, para depois ser morto, sacrificado e ao terceiro dia sacrificar-nos, vos lembrando de Jesus, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que de fato entra na cidade de Jerusalém, aclamado como rei, mas um rei diferente, um rei que não vem com toda a autoridade, mas um rei que vem montado no jumentinho. E a história desse jumentinho ocupa grande parte do relato dessa entrada triunfal. Pelo que podemos ver na leitura, o jumentinho era um jovem animal e o jumento que era símbolo da humildade. Geralmente, os reis demonstravam todo ser por o poder, por meio do animal que montava, que geralmente era um cavalo de raça, um cavalo branco.
Mas Jesus escolhe um simples jumentinho, que não era nem dele. Ele manda os seus discípulos pegarem esse jumentinho que seria usado para o serviço do Senhor. Esse Jesus que nos servimos, que entra na cidade de Jerusalém, aclamado pelo povo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. É o rei que vem para morrer e não para assumir o trono de Davi. De maneira física, é o rei que vem para dar sua vida em favor do seu povo. Esse Jesus que entra na cidade de Jerusalém, aclamado pelo povo, que dias mais tarde seria o mesmo povo a gritar: crucifica-os, Jesus. Entra na cidade e todos tiram o seu manto e os colocam no chão e pegam ramos e começam a balançar, dizendo: Bendito é o Rei em nome do Senhor. O segundo texto, a condenação à morte. Agora vamos saber a reação da multidão quando Jesus estava preso, sendo julgado por Pilatos, na história recontada no Evangelho de Lucas. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. O rei Herodes também não achou e o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Pilatos era obrigado a soltar um preso durante a festa da Páscoa. Então todo o povo começou a gritar: Acabe com ele, solte Barrabás. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifique-o! Crucifique-o! Pela terceira vez, Pilatos lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada que merecesse a morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. A multidão, porém, pedia insistentemente, gritando que ele fosse crucificado. A gritaria prevaleceu. Pilatos decidiu fazer a vontade da multidão. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por participar de uma rebelião e por assassinato. E entregou Jesus para ser morto sem ele ter cometido nenhum crime. Lucas capítulo 23, versículo 13 a 25. Mesmo Jesus sendo considerado inocente pelas autoridades romanas, Jesus foi condenado à morte. Foi condenado e não apenas isso, foi ridicularizado. O Senhor Jesus, mesmo sendo inocente, ele se entregou como um cordeiro. Ele se entregou à vontade de Deus. Ele conhecia o projeto de Deus para a sua vida e sabia que aquilo era necessário para a sua vida. Nem Pilatos e nem Herodes encontram em Jesus motivos para a morte, nem motivos para ser preso, e mais para ser condenado à morte. Pilatos não encontra motivo nesse homem. Vou castigar. Pilatos falou que ia castigar Jesus. As pessoas pediam para acabar com Jesus e soltar Barrabás. Bem, eles sabiam que Barrabás era o homem culpado, era um assassino. Ele entregou Jesus para fazer a vontade dos judeus.